Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida e esteja sobre você paz e alegria. Aqui é o professor Marco Faleiro na disciplina Introdução à Teologia. Nós falamos na ava passada acerca dos escritores da Bíblia e eu espero que você tenha entendido que a Bíblia foi escrita por homens, mas inspirada por Deus. E que o que foi escrito já foi escrito. Não há mais nada a ser escrito até a volta do nosso Senhor Jesus. Depois nós não sabemos o que Deus irá fazer, porque a Bíblia não fala. Mas a Bíblia fala em 1 Coríntios 2,9, mas como está escrito, nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós falamos isso. Aqui está o texto. Né? Deus tem algo para nós no futuro, mas o hoje é o hoje. Eu queria chamar a atenção duas coisas aqui. Primeiro, que está aí ARA, que é Almeida Revista e Atualizada. E você, ao ver textos na própria Bíblia ou então em estudos, verifique qual é a tradução, porque inclusive vai ser o tema dessa ava. Nós vamos falar acerca de tradução da Bíblia. E eu queria também chamar a atenção que nós temos dado o nome de Introdução à Bíblia para essas avas, porque ela é uma introdução à bibliologia, apesar da nossa disciplina ser Introdução à Teologia. E, sem dúvida, não dá para introduzir teologia sem introduzir a Bíblia, porque a Bíblia é a base da nossa teologia, ou seja, nossa teologia é bíblica. Mas a Bíblia nos mostra o que Deus tem para a igreja hoje. Né? Ele fala algo do futuro, mas nós estamos falando até a volta de Jesus. E o que temos hoje? Mas hoje temos a Bíblia. Então a Bíblia é a palavra de Deus que nós temos. Temos que conhecê-la. E dentro disso, essa ava, nós queremos estudar e queremos ler a Bíblia todos os dias. Na verdade, nós devemos fazer isso. Você faz isso todos os dias? Ou será que você só faz quando vai para a igreja? Não faça isso. Você tem que ter um relacionamento pessoal com Deus e o estudo pessoal da Bíblia. Lembre-se, você tem o Espírito Santo e ele te guia no conhecimento da verdade. Nessa ava, então, nós vamos falar sobre tradução da Bíblia. Já falamos algumas informações, como especificamente até a vida de João Ferreira de Almeida, que fez a tradução para o português, e nós citamos muito rapidamente duas bases da tradução, que é o texto receptus, ou texto recebido, e o texto crítico, né, que é do grego. Do hebraico nós temos o texto original que os judeus utilizam e ele é um único. Já o texto grego existe algumas discussões, mas nós não vamos entrar nesse aspecto. Nós queremos ampliar sua compreensão sobre tradução. Primeiro, falando sobre o desafio atual da tradução da Bíblia. Mas antes, o que é traduzir? Veja, é passar de um texto de uma língua estrangeira para uma língua nativa. Então, a língua estrangeira da Bíblia é o grego e o hebraico. A não ser que você fale grego, fale hebraico, aí vai ser a sua própria língua, né? Mas, com essa visão, já sabemos que a Bíblia foi escrita em três línguas. O hebraico, o Velho Testamento, o grego, que é o chamado koiné, e o aramaico. Então, os textos originais de fato são o hebraico, o Velho Testamento, e o grego, o Novo Testamento. Se houve o aramaico, que era a língua babilônica que os judeus trouxeram depois que voltaram do cativeiro babilônico para Israel, ele foi transferido para o grego. Então, de fato, é o grego e o hebraico quando nós falamos línguas originais da Bíblia. Portanto, temos que trabalhar a tradução dos originais, que é o grego e o hebraico, para as línguas nativas, ou a língua aonde um povo fala, a língua do povo. Em Angola, temos várias línguas nativas, como as principais línguas africanas faladas em Angola são o Ubuntu, o Kimbuntu, o Congo, o Kikongo, o Chokwe, o Ganguela e o Kwayama. Essas são as principais. Além dessas, são faladas dezenas de outras línguas africanas aqui em Angola,
com fontes que afirmam haver 20 línguas, enquanto outras fontes falam de 37 línguas e 50 dialetos. Mas essas indicações não são fiáveis nem criteriosas. Aqui está o desafio de alcançar pessoas que não têm a Bíblia em sua língua. Temos hoje uma proposta nova de tradução. A proposta tradicional é a tradução literal de textos. A tradução envolve equipes, essa tradução literal envolve equipes e muito tempo, pois tem que buscar nos textos originais a base e depois a tradução com revisões técnicas. A Bíblia é o livro mais traduzido de todo mundo, apesar de toda a dificuldade que possa haver com as traduções literais, né? E que demora anos. Mas há uma nova proposta, conforme eu falei, da tradução que é oral. Mas vamos falar um pouco mais sobre a tradução no mundo da Bíblia. Veja, abaixo, esses vão seguir agora, são números aproximados. Em 2005, pelo menos um livro da Bíblia foi traduzido em 2.400 línguas ou idiomas, dos 6.900 idiomas listados pela CIL, que é um órgão que verifica os idiomas do mundo, incluindo 680 línguas na África, seguida de 590 na Ásia, 420 na Oceania, 420 na América Latina e nos Caraíbas, 210 na Europa, 75 na América do Norte. Então, pelo menos, você está vendo aí por partes, né, pelos cada um dos continentes, a tradução da Bíblia. 2.400 dos 6.900, ainda falta muito. A Sociedade da Bíblia Unida, né, que é a SBU, atualmente assiste na tradução da Bíblia de mais de 600 projetos. Mas ainda falta muito, é só fazer as contas. A Bíblia está disponível em todo o mundo, ou em parte dele, em cerca de 98% da população do mundo, em uma linguagem que eles são fluentes. Então, mesmo que não seja traduzido na língua dele, tem alguma língua que ele fala, né? Então, 98% hoje do mundo tem disponível. Falta 2% do mundo ter a Bíblia traduzida em sua língua que eles entendem, né? Então, aqui não significa que são as línguas, você viu, ainda falta muitas línguas a serem traduzidas. Mas nós estamos falando agora sobre como a Bíblia pode alcançar pessoas, né? Então, 98% das pessoas do mundo têm acesso à Bíblia. 2% não. Esses 2% são menos importantes? Claro que não. Agora, também existe uma outra realidade, né? Isso não significa que a Bíblia está disponível, né? E também não significa que a tradução da outra língua seja totalmente entendida por aquela pessoa. Porque outra coisa é quando você tem algo escrito na sua própria língua nativa, aí você entende melhor. Mas o fato, eu coloquei o caso da China, sobre disponibilidade da Bíblia, porque veja o caso da China. A China proíbe basicamente a Bíblia. A Bíblia não é um livro aceito na sociedade chinesa por causa do Partido Comunista. E aí nós vimos outros países, como a Coreia do Norte, por exemplo, os países comunistas e os países islâmicos também. A Bíblia é muito proibida. Então veja, às vezes até está na língua daquele povo, mas não é disponível ao povo a Bíblia. Então é um grande desafio a Bíblia ser levada para os povos. Faz parte da nossa missão, o ID de Jesus. A Sociedade Bíblica Unida anunciou em 31 de dezembro de 2007 que a Bíblia estava disponível em 123 idiomas. O Velho Testamento e o Novo Testamento estavam disponíveis em 438 línguas, o Novo Testamento estava disponível em 1.168 línguas e porções da Bíblia estavam disponíveis em 848 línguas, para um total de 2.454 línguas. Se você quiser depois ver com calma, é só parar a aba e ir anotando esses dados, ou até ir pesquisando melhor. Mas temos então em torno de 2.500 línguas com a Bíblia, mesmo que em parte, mas são 6.900 línguas no mundo. Em 1999, os tradutores da Bíblia Wycliffe anunciaram a visão de 2025, que ainda está um pouco para frente, porque nós estamos em 2020. Esse projeto pretende ver a tradução da Bíblia começar em 2025 em todas as línguas dos restantes da comunidade que precisa dela, ou seja, atingir 100%.
Eles estimam que atualmente 2.251 línguas, representando 193 milhões de pessoas, precisam de uma tradução da Bíblia. Então, é grande ainda a necessidade da tradução da Bíblia. Surgiu em algumas organizações missionárias uma nova proposta, é a tradução oral, eu comentei rapidamente. Ela é boa, mas é perigosa. Contudo, já tem abençoado a muitos. Por que eu digo que é perigosa? Porque a tradução que é oral, ela pode ter muitos erros e pode ter muitas interpretações pessoais. Então, esse é o perigo, né? A tradução que é tradicional, ela segue regras técnicas de gramática, né? E da verificação da própria tradução em si. A tradução oral, não. A tradução oral é o que fazemos quando alguém prega e outro traduz. Isso é uma tradução oral. Né? Ele, por exemplo, cita a Bíblia, não tem a Bíblia naquela língua, e o tradutor começa a traduzir daquilo que ele pensa que é. Isso é uma tradução oral. Hoje, há um projeto de traduzir oralmente a Bíblia em 1000 línguas e dialetos que não têm a Bíblia. Isso é de algumas missões que nós temos aí no mundo. Seria terminar a tradução de todas as línguas do mundo. E depois os tradutores literais viriam corrigindo e amplificando. Essa é uma nova proposta. A verdade é que nós já fazemos isso, mas devemos fazer com muito. Aqui em Angola, temos esse grande desafio com as línguas locais. A Sociedade Bíblica de Angola faz parte de uma grande família de sociedades, das Sociedades Bíblicas Unidas, a SBU, que opera em mais de 200 países do mundo. Conforme a SBA, as línguas que já tinham sido traduzidas antes e está-se a fazer uma nova tradução são o Ganguela, o Umbundo, o Kikongo e o Otiwayama. Então, essas são as línguas que nós já temos e está agora só fazendo uma revisão. Quero referir que essa Otiwayana, a primeira tradução foi feita pela Sociedade Bíblica da Namíbia e é uma tradução que só está em inglês. Agora estamos a fazer uma nova tradução. Como é uma língua transfronteiriça, falada em 2 países, Namíbia e Angola, os países juntam-se e estamos a fazer uma tradução em conjunto, Namíbia, Angola. Isso foi o que a SBA falou. Toda língua é dinâmica e ao longo do tempo, algumas palavras vão caindo em desuso. Isso é uma coisa que nós temos que saber. A tradução em Angola foi feita pelos missionários. É óbvio que os missionários não dominavam fluentemente as línguas maternas. Portanto, havia muitos escritos. Das línguas novas, que nunca tiveram registro algum das Sagradas Escrituras, temos a língua do Songo, fala-se no norte do país, mas lá para Malange, Camuteba, Luquembo. Temos ainda a língua Umbangala, que fala-se também na parte norte, Chamuteba, nas Lundas. Temos a língua do Nhaneca, que se fala no sul do país, propriamente na Huila e um bocadinho no Cunene. Temos também o Cumbi, que se fala no Cunene, e o Kikongo do Kwanza-Sul. Estamos a trabalhar, e isso é quem fala é a Sociedade Bíblica de Angola, para que o povo possa ler a Bíblia em sua língua. E isso nós vemos que temos um grande desafio aqui em Angola. Mas lembre uma coisa, a Bíblia está nas nossas mãos. Vamos valorizar. Você tem uma Bíblia, você lê a Bíblia todo dia, você gasta tempo. Olha a luta que foi, olha o trabalho que foi feito para você ter uma Bíblia. Foram anos. Lembre-se da história de João Ferreira de Almeida. Gastou a vida toda dele. E depois as muitas revisões e tudo que foi feito para a Bíblia estar aqui. E quantos ainda não têm? E quantos ainda, mesmo tendo, não têm disponibilidade de ter? Então lembre-se do valor que é a Bíblia Sagrada nas suas mãos. Que Deus abençoe a sua vida. Aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Introdução à Teologia do curso de Liderança. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.